Recording progress. Olá a todos, sou Sónia Abrantes, sou professora de Ciências, estudo meio primeiro ciclo e depois Ciências até ao nono. Faço apoio em atividades extraescolares e nestas miniférias de 15 a 17 de novembro, no Génios e Provérbios, Centro de Estudos em Santa Maria da Feira, deram uma oportunidade de fazer com o grupinho, só rapazes, uma menina de vez em quando, mas praticamente só rapazes, fazer vários, colocar em prática vários planos de sessão da Scientix. Como sou Scientix ambassador cá em Portugal, decidi colocar em prática, foi bastante interessante e partilho convosco essa mesma experiência. Então, a atividade inicial é o que eu chamei de Luck Above Us, que foi um plano de sessão que criei no âmbito de uma formação, de um curso online da European Schoolnet Academy. O Luck Above Us é olhar acima de nós. E em que é que se baseia? Tem como objetivos utilizar a classificação científica das nuvens e estados do tempo e identificá-los, conhecer os satélites utilizados pela NASA na recolha de dados climatéricos. Eles ficaram um bocado desconfiados se isto seria mesmo ou não, será que os satélites passam aqui? E instalar e utilizar dispositivos adequados para a recolha de dados. Ora, esta parte foi bastante surpreendente, e depois já vos explico porquê. Não sei se já conhecem, mas se não conhecem ficam a conhecer a iniciativa Globe Observer. É uma iniciativa governamental que tem por objetivo colaborar com a NASA na recolha de informação detalhada sobre o nosso céu, as nossas nuvens, para acompanhar o trabalho da NASA a nível de satélites, em que fazem a recolha de fotografias aéreas e outros registros, mas de cima para baixo. Então, o que é que este Globe Observer faz? Neste caso, com a iniciativa Clouds, o que é que faz? Ele faz com que nós consigamos colaborar com a NASA fazendo registros do solo para cima, ou seja, do nosso ponto de vista em vários locais do globo. Em Portugal há poucos a fazerem, no entanto já se começam a ver alguns. Deve-se instalar a aplicação e explorá-la ao máximo, colocando observações a nível de detalhe nosso, se nós tivermos conhecimento do que é que são as nuvens de alto nível, baixo nível, médio nível, o tipo de nuvens, está lá tudo explicado. Podemos fazer também o satélite matching, que é colocar em sintonia com o satélite que passa por cima de nós e, em simultâneo, ele faz a fotografia aérea e nós enviamos o registro, e então fazem uma maior combinação de dados. Pronto, isto é o Globe Observer. Agora, o que é que se faz com isto, a nível de iniciativa de escola, de alunos, pessoas? A grande pergunta que eu coloquei aos adolescentes e crianças foi: queres pertencer a esta comunidade científica? Todos ficaram desconfiados, disseram que sim, então torna-te num citizen science, ou seja, cidadão cientista ou cientista cidadão. Conclusão: o aluno, enquanto utilizador de um telemóvel que tem a aplicação instalada, pode ser um cientista na primeira fase do método científico, observar. Pronto. Foi engraçado porque há vários alunos de sétimo ano e que deram agora na geografia, que a primeira etapa é realmente observar. Ou seja, aqui nós falamos da ciência no geral, não falamos se é ciência natural, ciência da geografia, se é biologia, se é geologia, não falamos nada disso, é ciência. Ou seja, eles ficaram despertos para isso. Ciência não é só estar num laboratório, pode ser outras coisas bastante interessantes também.
Depois, o surpreendente foi o impacto que a NASA teve com eles, ou seja, colaborar com a NASA não é só filmes de naves espaciais, há outras coisas. Explorarmos um pouco o próprio site, que tem bastantes recursos, qualquer professor ou familiar pode perfeitamente ir lá, tem tutoriais. Apresentei os filmes, há aqui um filme que agora não está a carregar, e está aqui já, em que explicam tudo sobre o projeto. Pronto, o filme é de curta duração, é só clicar e ele passa. Eu não vou colocar aqui porque está disponível online. E tem mais tutoriais, como participar, muitos materiais, cartazes, iniciativas para os mais pequeninos. E depois tem uma parte mais técnica, que é explicar então qual é que é o impacto das nuvens, porque é que queremos compreender as nuvens, porque é que temos que estudar as nuvens, que impacto é que isso tem para nós, tem no conhecimento das alterações climatéricas, por exemplo, ou seja, faz aqui a interligação dos conceitos com o que a NASA faz e com o que nós podemos fazer, tudo junto para um futuro melhor, na perspectiva do não há planeta B, vamos tentar compreender para agir da melhor forma. Pronto. E, mais uma vez, o terceiro ciclo, sétimo ano, sabem perfeitamente o que é o efeito de estufa e conseguiram também explorar este aspecto e criar a ligação entre os conteúdos teóricos da escola com uma situação bastante prática da NASA, desta iniciativa Globe Observer. Depois, continuamos, fomos fazer a recolha e envio dos dados e estiveram a partilhar a sua experiência, a conversar entre si. Analisámos um relatório da NASA, que eles enviam automaticamente. Qualquer pessoa que faz observações e envia os dados recebe no seu e-mail este relatório. Está tudo em inglês, o que também é excelente, porque todos têm inglês desde o terceiro ano, não faz mal, só faz bem tentar perceber o que é que está a ser dito. Se não percebem, vão ao Google Tradutor, vão ao dicionário, conversam entre si. O que interessa é esta partilha e este aumento de vocabulário e de contextos. Estivemos a explorar a própria nomenclatura das nuvens, a identificação, para saberem do que é que se fala, os níveis do céu, o confronto com o satélite e o que nós registamos, pronto, e analisámos este relatório. E depois fizeram então um pequeno preenchimento de um formulário que eu fiz sobre esta atividade, de modo a que pudéssemos fazer a avaliação conjunta. Pronto. E agora, quais foram os resultados disto? Tivemos 5 respostas, porque eles fizeram em grupo, havia alunos que ainda não têm telemóvel, e então fizeram em conjunto. Os conteúdos que aprenderam gostaram dos cirros, apesar de não reescreverem bem, estamos a falar do primeiro ciclo. No entanto, é a partir do erro que se constrói um conhecimento bem adquirido. Já falámos sobre isto com eles. As nuvens altas, cirros estratos, cirros cúmulos, é interessante eles já terem captado este tipo de vocabulário. Depois, a classificação das nuvens, também já tentaram classificar a nível médio, nível baixo, nível alto, toda esta nomenclatura. Sobre as competências que consideraram, que viram desenvolvidas, consideraram instalar, criar conta, explorar a aplicação da Globe Observer. Ninguém diz que não. No entanto, o sim, mas com dificuldade ou com ajuda, diz aqui 20%, porque os 80% estão a ser simpáticos, ou seja, acho que só um é que conseguiu realmente aplicar e explorar, sem ajuda. Os restantes foi com ajuda. E o mais engraçado é que nem conseguiam
explorar as definições do telemóvel, não conseguiam ativar a localização, pensavam que a localização do telemóvel era só para os pais fazerem o controle, isto é do controle parental, ou seja, achei interessante que pegam no telemóvel e jogam logo, e fora isso, pouco sabem fazer e explorar, nem sequer se aventuram. Uma questão a nível de TIC, de escola, devia ser explorada, é uma sugestão que faço, os professores de TIC deviam pegar nos telemóveis com eles e explorarem o telemóvel e eles conseguirem tirar mais proveito do aparelho que têm. Aliás, o meu telemóvel, no meio dos que estavam cá disponíveis, era o mais básico, ou seja, eles têm a tecnologia de ponta, quase, e não a estão a explorar. Pronto, e a grande dificuldade foi essa, não pela aplicação, mas pelo pouca vontade que os alunos têm em explorar o telemóvel para além do jogo. Não tenho nada contra os jogos, no entanto, o telemóvel é muito mais que jogo. Pode ser uma ferramenta muito boa. Só 60% é que conseguiram gravar as observações. Porquê? Por causa disso, da dificuldade de tirar a fotografia, inserir, ler todos os menus que têm que ler, não estavam a conseguir, e a ideia é serem eles a explorar mesmo. E analisar, conseguiram aqueles que receberam o relatório da NASA no seu e-mail. Sim, porque fizemos em conjunto. Pois, nesta experiência, gostaram mais das fotografias do céu e das nuvens, está aqui. Explorar melhor as nuvens, ou seja, porque essas nós vemos e estão lá, acredito que eles hoje olhem para o céu, olha, aquela nuvem deve ser disto e daquilo, porque associam logo à realidade, o que é fantástico. E gostei mais de saber que está a funcionar o trabalho da NASA em relação ao aquecimento global, ou seja, eles sabiam que existia o aquecimento global e afinal não é só notícias, não é só falar o manual de ciências, não, há mesmo alguém a trabalhar sobre isso e até precisam da nossa ajuda, mais cientistas hajam, não é? Do que gostaram menos, de nada, gostaram de tudo, porque é um tema bastante interessante e então eles gostam. É interessante e real, o que é importante. Depois, aqui fica o registro fotográfico. Primeiro levei-os para a rua, que é este o plano de sessão. Primeiro levei-os para a rua para ver o céu, não tinha nuvens nesta altura. Todos estiveram a ver à sua maneira, norte, tivemos que identificar o norte, sul, leste, oeste, porque eles não sabiam, e eu sabia que existia na aplicação fotografia a norte, fotografia a sul, fotografia acima, fotografia a este, a oeste, eles tinham que saber isso primeiro, eles não sabiam, sétimo, tá? Isto quer dizer muita coisa. Depois voltámos para dentro, por causa da internet, instalar a aplicação, explorar o telemóvel, tirar fotografias, experimentar tudo, cada um no seu grupo. Cá está a explicação, a aplicação à esquerda, Génios Cientistas, e já está um telemóvel com a aplicação instalada. Depois voltamos para a rua e se virem nesta fotografia à direita já vemos aqui algumas nuvens e eles foram logo a correr para o melhor ponto para apanhar as nuvens, o que foi giro, não é? Tipo, temos uma missão real e vai ser útil, e partiram para a ação e que já conseguiram, estes conseguiram enviar os dados. E pronto, é esta a minha partilha que tenho. Espero que, eu vou deixar depois do vídeo, vou deixar o plano de sessão disponível, ele já está disponível online, mas eu vou reforçar, e apelo a que mais iniciativas deste género sejam feitas e os envolvam com o telemóvel, com as aplicações disponíveis gratuitas que contribuem para o mundo da ciência e que eles se despertem para profissões como ligadas à ciência. Estou disponível para qualquer questão que tenham e um beijo.